Boa noite. Boa noite. Pela primeira vez, o Brasil tem registro de mais de 200 mil casos de Covid em 24 horas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária adia a decisão sobre liberar ou não o autoteste de Covid. E quer que o Ministério da Saúde explique como vai se informar sobre os resultados desses testes. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, manda o Ministério Público fiscalizar se os pais estão cumprindo a obrigação de vacinar crianças e adolescentes. Reflexos de um país desigual. O percentual de brasileiros vacinados tem diferenças enormes de uma região para outra. Um helicóptero com 3 pessoas cai numa praia em Florianópolis. Empresas aéreas cancelam centenas de voos nos Estados Unidos por causa das dúvidas sobre o uso da tecnologia 5G. Um paraíso desfigurado. Cientistas e moradores suspeitam de contaminação no rio de uma área conhecida como o Caribe Amazônico. A justiça italiana condena em última instância o jogador brasileiro Robinho pelo crime de violência sexual. O Jornal Nacional está começando. A Anvisa adiou a decisão sobre a liberação do autoteste para Covid no Brasil. Diretores da agência querem que o Ministério da Saúde explique como pretende tomar conhecimento dos resultados dos testes. O autoteste é parecido com o teste rápido, que hoje é feito em farmácias ou laboratórios, mas pode ser feito por leigos em casa. O kit vem com um dispositivo de teste, tampão de extração, filtro e o suave, uma espécie de cotonete usado para coleta nasal, a mais comum. Ele já é autorizado e usado em larga escala em vários países. Aqui no Brasil, a legislação atual não permite o uso de autotestes em doenças infecto-contagiosas de notificação compulsória, como é o caso da Covid, a menos que esteja de acordo com políticas públicas do Ministério da Saúde. Na semana passada, o Ministério encaminhou para a Anvisa o pedido de liberação do autoteste. Mas, no entendimento da agência, faltaram informações essenciais. Entre elas, como o governo pretende fazer o controle dos resultados, para quem e como o cidadão que fez o teste em casa vai informar que está com Covid. É a definição da política pública que dirá, por exemplo, como vai ser o acesso e a distribuição dos autotestes, principalmente para a população de baixa renda. E o mais crucial, como é que o governo vai monitorar a situação? A relatora do processo, Cristiane Jordan, foi contundente nas críticas ao Ministério e cobrou do governo que esclareça essas questões. Mesmo assim, ponderou que o autoteste representa excelente estratégia de triagem, permitindo o imediato isolamento dos infectados. E diante do quadro de emergência e aumento crescente do número de casos, defendeu a autorização. Com a necessidade de formatação célere de regulamentos sanitários, mas de forma técnica e de acordo com as normativas vigentes, pode a Anvisa, por sua conveniência e oportunidade, e motivada por justificativa técnica e avaliação do risco sanitário, afastar temporária e excepcionalmente os requisitos impostos em seus normativos, a fim de assegurar a promoção da proteção da saúde da população no combate à pandemia. O diretor Romison Mota reconheceu que há uma emergência, mas considerou inadmissível que os autotestes sejam autorizados antes de o governo esclarecer todas as dúvidas sobre o uso dessas informações e propôs prazo de 15 dias para que o governo apresente as respostas. A documentação elaborada pelo Ministério da Saúde carece de informações relevantes para respaldar de forma robusta o processo de tomada de decisão desta Anvisa. E considerando que os aspectos sanitários a serem estabelecidos na proposta devem ser avaliados à luz das diretrizes de uma política pública de saúde, senhores diretores, eu voto para a conversão da presente deliberação em diligência. Os outros 3 diretores votaram a favor dessa proposta, inclusive o diretor-presidente Antônio Barra Torres. Entendimento de que uma aprovação nesses moldes, por e tão somente,
forneceria a possibilidade de acesso a um instrumento de triagem diagnóstica que necessariamente precisa vir a reboque de uma política pública no sentido de sanar uma série de questões, até o momento, não totalmente contempladas pela análise que fizemos. O Ministério da Saúde declarou que vai se manifestar dentro do prazo de 15 dias estabelecido pela Anvisa. A importância da coleta de dados sobre os resultados de testes é uma preocupação mundial. Nos Estados Unidos, ela aumentou por causa de uma iniciativa das autoridades federais. O governo americano vai começar a distribuir gratuitamente 1 bilhão de autotestes para a Covid no momento em que faltam exames rápidos em grande parte do país. E também em que a variante Ômicron representa mais de 99,5% das novas infecções nos Estados Unidos. Hoje, os resultados dos testes realizados em hospitais e clínicas, mesmo nas clínicas móveis, são enviados para as autoridades de saúde. Mas os dos autotestes realizados em casa, não. Assim, o governo se vê diante de um novo desafio: como medir com exatidão a febre da pandemia. Oficialmente, os números mostram que a onda Ômicron começa a ceder em alguns estados. Desde a semana passada, os novos casos em Nova York, Nova Jersey, Connecticut e Maryland caíram mais de 30%. Em estados como Colorado, Flórida, Geórgia, Massachusetts e Pensilvânia, a queda foi de mais de 10%. Já na Califórnia e no Oregon, os casos deram um salto. John Swartzberg, professor de saúde pública da Universidade de Berkeley, diz que os dados não são precisos e sólidos como deveriam. Ele explica que os 50 estados americanos coletam os dados de forma diferente e reportam ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças numa forma e em períodos diferentes. E o CDC não tem controle sobre como os dados são produzidos. Os dados de uma fabricante de termômetros que rastreia 2,5 milhões de unidades conectadas à internet no país inteiro mostram que a queda nas infecções, principalmente no Nordeste americano, foi ainda maior. A empresa ajuda a rastrear mais cedo o início de infecções de Covid, gripe ou influenza, porque recebe os dados em tempo real assim que o primeiro sintoma, a febre, aparece. Em junho do ano passado, a Prefeitura de Nova York fez um acordo com a empresa para distribuir 100 mil termômetros em escolas públicas antes de voltar às aulas presenciais. O objetivo era descobrir os picos de contaminação o mais rapidamente possível e, assim, diminuir o contágio entre professores e estudantes. Na Suíça, as estatísticas do governo mostraram que pessoas não vacinadas correm um risco de morrer quase 50 vezes maior do que as vacinadas com dose de reforço. Há um ano, o Ministério da Saúde da Suíça reúne dados sobre o status de vacinação da população. E ao relatar mortes por Covid, os médicos também precisam passar essas informações para as autoridades. O resultado é um gráfico que deixa evidente a eficácia das vacinas e especialmente da dose de reforço para salvar vidas. O gráfico mostra as mortes por Covid desde o dia 27 de janeiro de 2021, de acordo com o status de vacinação. A linha vermelha no alto indica o número de pessoas não vacinadas que morreram. Bem abaixo, em azul, estão os vacinados sem reforço. E, em amarelo, o número ainda menor de vacinados com reforço que perderam a vida. Eduard Mathieu, chefe de dados da plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford, explicou que o risco de morrer por Covid na Suíça é 9 vezes menor para pessoas vacinadas e 48 vezes menor para quem tomou uma dose de reforço, em comparação com quem não tomou nada. A Suíça vacinou 68% da população com 2 doses, 35% com reforço. E o governo quer aumentar logo esses números, porque os casos não param de subir. Hoje, o país registrou o maior número de infecções em 24 horas desde o início da pandemia.
mais de 38 mil, num país com menos de 9 milhões de habitantes. O ministro da Saúde, Alain Berset, avisou: precisamos seguir muito modestos e prudentes. O governo estendeu até o fim de março algumas medidas de restrição e até o fim de fevereiro a obrigação para trabalhar de casa. O ministro da Saúde aqui da Suíça alertou: para sair da pandemia não há atalho. A vacinação é fundamental, inclusive com a dose de reforço, para proteger contra quadros graves da doença. Ele também pediu paciência e cautela. A partir de amanhã, o governo britânico vai relaxar algumas medidas de restrição que tinham sido impostas para segurar o avanço da Ômicron. Os números mostram que, por lá, o pior já passou. As boas notícias serviram de remédio contra o escândalo. Boris Johnson avisou que o pico da Ômicron ficou provavelmente para trás no Reino Unido. Depois da vergonha pelas festas no bloqueio nacional, o primeiro-ministro mostrou orgulho naquele mesmo parlamento. Ele declarou que o Reino Unido tem o maior programa de testagem da Europa. Há mais de um ano distribui autotestes. É o país europeu que mais comprou remédios aprovados e começou a vacinação no Ocidente. Hoje, mais de 90% dos idosos já tomaram a dose de reforço. A vacinação é o principal escudo do governo para cair com as restrições para daqui a uma semana. Ninguém mais vai precisar exibir um certificado de vacinação, trabalhar de casa ou usar máscara. Agora, Boris Johnson disse que as pessoas têm que continuar seguindo as recomendações de cada lugar. A infecção está em queda no Reino Unido, com poucas exceções. O gráfico mostra um V invertido. O contágio subiu rápido e agora cai de forma brusca também. As internações, 2 semanas atrás, dobravam a cada 9 dias, mas agora se estabilizaram. Em Londres, as hospitalizações já até diminuem. O número de casos graves também caiu. O primeiro-ministro destacou que 90% dessas pessoas em UTI não tomaram a dose de reforço. Boris Johnson pediu para todo mundo manter a cautela, frisando que a Ômicron não é leve. Mais de 16 mil infectados estão agora em hospitais. O líder dos nacionalistas escoceses acusou o governo de jogar cautela ao vento. Ele lembrou que na Escócia as pessoas ainda têm que usar máscara. O chefe do Sistema Público de Saúde do Reino Unido disse que a pressão nos hospitais é grande. O número de internados é quase 5 vezes maior do que 6 meses atrás. A Ômicron se espalhou mais tarde na Europa continental. A Alemanha e França ainda batem recordes de infecções. Mas os 2 países também registram agora queda no número de pacientes nas UTIs. Aqui no Brasil, a taxa de transmissão do coronavírus calculada pelo Imperial College de Londres indica que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 135. O Imperial College ficou sem calcular o índice para o Brasil desde meados de dezembro, por causa do apagão de dados do Ministério da Saúde. No Distrito Federal, cada 100 infectados transmitem a doença para 231 pessoas. Por isso, o governo local voltou a exigir o uso de máscaras em locais abertos. Essa obrigatoriedade tinha sido suspensa em novembro. Um boletim da Fiocruz divulgado hoje mostra que nas 2 primeiras semanas de janeiro foram registrados, em média, 49 mil novos casos de Covid por dia em todo o Brasil. É um número 6 vezes maior do que o do início de dezembro. Subiu de 1 para 4 o número de estados com mais de 80% de ocupação de leitos de UTI com pacientes de Covid. Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás. Os pesquisadores dizem que as mortes não acompanharam esse crescimento de casos por causa da alta cobertura de vacinação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que o Ministério Público nos estados atue para garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e que pais e responsáveis assegurem a imunização desses jovens quando há recomendação das autoridades sanitárias. Lewandowski é o relator de uma ação da Rede Sustentabilidade. O partido pediu ao Supremo o reconhecimento dos poderes dos conselhos tutelares para cobrar a vacinação e obrigar escolas a informar sobre crianças não vacinadas. Depois de um ano inteiro de vacinação, o Brasil convive com diferenças enormes no percentual de pessoas imunizadas de uma região para outra.
A cada nova dose aplicada, o Brasil vai avançando nos números da vacinação. Segundo os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, até ontem mais de 147 milhões de brasileiros tomaram as 2 doses ou a dose única. Isso representa quase 70% do total da população. Só que quando a gente olha a vacinação estado por estado, aparece um abismo. Tem muito mais gente vacinada em algumas regiões do que em outras. Ontem, o estado de São Paulo era o primeiro colocado entre os que mais vacinaram, com mais de 78% da população com as 2 doses ou dose única. Depois vinham Piauí, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, todos com mais de 70%. Na ponta de baixo da lista, Tocantins e Maranhão tinham pouco mais da metade da população com 2 doses ou dose única. O Acre não chegava à metade. E os últimos eram Amapá e Roraima, com menos de 40%. O pesquisador do Observatório Covid da Fiocruz, Rafael Guimarães, diz que os estados que vacinaram menos até agora têm população mais jovem, que começou a ser imunizada mais tarde. E ainda enfrentam dificuldades para fazer a vacina chegar até as pessoas. O Programa Nacional de Imunização tem que organizar não só a distribuição, mas também o armazenamento e a disponibilidade de aplicação da vacina. Chegar nos lugares mais remotos do país sempre foi uma questão de dificuldade por parte do PNI. A gente tem lugares, por exemplo, no extremo norte do país, em que as populações ribeirinhas ficam às vezes a 3 dias de alguma unidade de saúde. O pesquisador diz também que a instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, que ainda afeta a notificação de alguns dados, piorou a situação, porque fica mais difícil planejar ações para melhorar a distribuição das vacinas. Toda política pública ela tem por objetivo reduzir a iniquidade. Então, quando a gente não tem o dado necessário para planejar da forma adequada, o que a gente faz é persistir até aumentar essas diferenças entre estados e cidades. Um dos maiores perigos de tanta desigualdade na aplicação das doses é que locais com menos pessoas vacinadas podem ter mais casos graves e mortes por Covid. E há também a preocupação de que nessas regiões surjam novas variantes do vírus, o que no fim das contas traz consequências para todo mundo. O epidemiologista Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, diz que enquanto a grande maioria das pessoas não estiver protegida com a vacina e de forma mais igual em todos os estados, sempre vai ter risco. As estimativas iniciais falavam em 70%, 75%. Infelizmente, com o surgimento dessas novas variantes, nós precisamos imunizar 90% da população para que a gente consiga controlar o vírus. Esse é o nosso desafio. Mas ele lembra que o Brasil pode virar o jogo, porque tem experiência em grandes programas de vacinação contra várias doenças. O nosso histórico de vacinação é tão bem sucedido que o Brasil pode chegar a 90% da sua população vacinada. Depende de nós. O Ministério da Saúde declarou que acompanha com atenção o andamento da vacinação nos estados, que distribui mais de 400 milhões de doses de forma proporcional e igualitária e que tem recomendado a estados e municípios a busca ativa da parcela da população que não completou o ciclo de vacinação. Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil registrou recorde de casos de Covid. Bruno Tavares atualiza para a gente os dados reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 205.310 novos casos conhecidos. É o maior número desde o início da pandemia, superando o recorde que a gente tinha atingido ontem. O total passa de 23.420.000 casos. De ontem para hoje foram 349 mortes e desde o início da pandemia, 621.927 brasileiros já perderam a vida para a Covid. A média de casos está em alta, de 487% em 2 semanas. São 100.322 casos por dia. Também a maior média desde o início da pandemia. A média de mortes também está em alta, de 114%. São 215 óbitos por dia. Desde o dia 3 de dezembro, o país não ultrapassava 200 mortes diárias.
Acre e Paraná não registraram mortes de ontem para hoje e por isso aparecem em verde no mapa. 21 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. 3 estados têm estabilidade e 2 estados têm queda. Hoje, 11 estados não divulgaram informações sobre a vacinação. Nas últimas 24 horas, pouco mais de 153 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina. 95 mil tomaram a segunda dose ou a dose única. E esse número está mais baixo hoje porque 7 estados revisaram os dados informados ontem. 1.440.000 tomaram a dose de reforço. O total do dia ficou em 1.689.540 vacinados. Desde o começo da vacinação, mais de 162 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose. Isso corresponde a 75,60% da população. 147 milhões estão com a vacinação completa, 68,78%. E mais de 37 milhões tomaram a dose de reforço, 17,51%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigado, Bruno. As escolas da rede estadual de Goiás foram as primeiras do país a iniciar o ano letivo com aulas 100% presenciais. Nesse retorno, os cuidados são os mesmos adotados desde que a pandemia começou. Tapete sanitizante, medição de temperatura e proteção no rosto. Não tirar a máscara só na hora de comer ou beber água, manter um distanciamento assim, às vezes, sabe? E sempre usar álcool em gel. Eu tenho álcool em gel aqui dentro da minha bolsa. Hoje, as escolas têm condição de funcionar, as crianças precisam da escola. Hoje nós estamos preparados. A volta às aulas presenciais foi obrigatória para os mais de 500 mil alunos da rede estadual de Goiás. A Secretaria de Educação recomendou que quem estiver com febre ou outros sintomas de gripe, fique em casa. Nos últimos 2 anos, a maioria dos alunos da rede estadual estudou de casa ou fez revezamento semanal para vir para as salas de aula no sistema híbrido de ensino. As crianças, elas deram um show de responsabilidade, elas realmente levaram para casa aquilo que estava sendo ensinado a respeito da pandemia. E agora nós vamos trabalhar isso em relação à vacinação. 91% dos servidores da educação de Goiás estão com o esquema vacinal completo. Entre os estudantes de 11 a 18 anos, 73% já tomaram pelo menos a primeira dose. Mas a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o percentual está subestimado por causa do apagão de dados no sistema do Ministério da Saúde. Mas a gente precisa também readaptar os nossos tempos a esse momento que a gente está vivendo. Que se faça a vacinação nos seus filhos e não esqueça dos cuidados, tá? Evitar aglomerações, uso de máscara, higiene das mãos, isso aí sempre. Para quem está terminando o ensino médio, estar novamente na sala de aula tem um significado ainda maior. É bastante alegre, gratificante a gente poder voltar pelo menos no último ano do nosso ensino médio. E essa volta vai ajudar muito na questão dos estudos e do nosso preparo para o Enem, vestibular, prova de concurso. E realmente isso me deixa muito feliz de poder aproveitar esse último ano de vida minha da escola. A seguir, a sensação térmica de quase 50 graus em Santa Catarina. E os sinais de degradação na região do Pará, conhecida como Caribe Amazônico. Uma região do Pará conhecida como Caribe Amazônico está diferente. Isso não é bom. A região de águas esverdeadas e praias de areia branquinha, à beira do rio Tapajós, se chama Alter do Chão. Está localizada em Santarém, no Pará. Nos últimos meses, as águas cristalinas começaram a apresentar uma coloração barrenta. Cientistas e moradores suspeitam da atividade de garimpo ilegal na parte alta do Tapajós. Não é só pela cor da água, mas é também pela contaminação que vem junto com essa cor, que é o mercúrio, que vem da exploração da atividade garimpeira, né? No Alto Tapajós. Os garimpos ilegais ficam a cerca de 300 quilômetros daqui. Antes, por causa da distância, a maior parte dos resíduos acabava armazenada no caminho.
Mas com o aumento de áreas degradadas, a poluição chegou a Alter do Chão. Segundo o Instituto Socioambiental, em apenas um ano, a área devastada pelo garimpo ilegal na terra indígena Munduruku cresceu mais de 300%. Os garimpeiros despejam 7 milhões de toneladas de rejeitos no Tapajós, de acordo com a Polícia Federal. Esse problema da contaminação está atingindo praticamente toda a bacia do Tapajós e colocando em risco não só as populações tradicionais, né, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, mas, como eu disse anteriormente, todo o cidadão amazônida. A Universidade Federal do Oeste do Pará monitora a área desde 2014 e identificou um aumento nos níveis de mercúrio no sangue dos moradores de Santarém. Esses níveis de exposição a gente considera elevado, considerando o limite que é estipulado pela Organização Mundial de Saúde, né, que é de até 10 microgramas por litro. E nós temos voluntários que apresentam até 10 vezes mais. Outro reflexo do desmatamento é a maior presença de algas e bactérias, que liberam substâncias tóxicas. Pode ser algo que está influenciando ao aumento dessas cianobactérias, da coloração, assim como outros usos de solo que não são sustentáveis. Hoje, o governo do Pará mandou uma equipe para sobrevoar Alter do Chão e diz que vai analisar a situação na área, que é de preservação ambiental. Começar a montar uma fiscalização específica para a área do Rio Tapajós, bem como fazer uma análise dos reais motivos dessa turbidez. São centenas de quilômetros de praia do Rio Tapajós, mas que agora atualmente estão sendo banhados por água barrenta. O transparente da água nossa aqui é um atrativo à parte, esse realmente está comprometido. Os brasileiros da região sul têm enfrentado um calor sufocante nos últimos dias. Em Santa Catarina, a sensação térmica se aproximou dos 50 graus. O calor chegou por aqui e resolveu ficar. Tá terrível, tá muito difícil de a gente suportar. Já são 5 dias seguidos com temperaturas acima dos 38 graus em várias regiões do estado. Isso acontece porque uma massa de ar quente está parada sobre boa parte da região sul do país, funcionando como uma barreira que impede a aproximação de frentes frias. Além do Brasil, a Argentina e o Uruguai também sofrem com os efeitos desse calor excessivo. A ação de ventos em altitude faz com que essa massa de ar quente, que é muito característica dos países vizinhos, avançar nesses últimos dias pelos 2 estados do sul do país. Hoje a maior temperatura em Santa Catarina foi registrada no oeste do estado, 39 graus. Em Florianópolis, 33. No ônibus é muito difícil, né? Tem bastante gente, muito quente. Os termômetros mostram a intensidade do calor, mas o corpo é que sente mais. Isso porque, além da temperatura, é preciso levar em conta a umidade relativa do ar. Em Joinville, por exemplo, fez 32 graus, mas a sensação de calor foi de 45. Ontem chegou perto dos 50 graus. O bom é ficar no ar-condicionado, né? Mas tá insuportável esse sol, só com protetor, água, sorvete. A Defesa Civil do Estado já emitiu um alerta sobre as altas temperaturas e diz que pelo menos até sábado o cenário não deve mudar. Bom só para quem pode aproveitar. Mas para os dermatologistas, o momento é de preocupação e vale relembrar os velhos cuidados. Hidratar muito bem, tomar muito líquido e o protetor, sem dúvida, que é importante o ano inteiro e agora ainda mais. Vamos perguntar para a Eliana mais detalhes sobre até quando vai esse calorão. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Olha, vai demorar uns dias ainda, viu? Segundo os meteorologistas, boa noite a todos, pelo menos até o fim de janeiro teremos altas temperaturas. Só na virada para fevereiro é que tem uma possibilidade. Frente fria mais atuante, aí um refresco. Até lá ainda vamos ver termômetros rumo aos 40 graus em várias regiões, inclusive em Porto Alegre. Por falar no Rio Grande do Sul, chegou a 300 o número de cidades que decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Os municípios ficam no interior do estado e esse levantamento aqui, Renata, é da Defesa Civil. Tem alguma chuva no horizonte aí para refrescar a região?
Olha, a chuva no Rio Grande do Sul ainda vai ficar mal distribuída. Janeiro, inclusive, tende a terminar com menos chuva que o normal e não há nada de diferente nos próximos meses. Até abril, quer dizer, até meados do outono, não há expectativa de chuva acima da média em todo o Rio Grande do Sul. E isso é efeito do fenômeno Laninha, que influencia o planeta todo e aqui no Brasil deixa o tempo seco no sul e chuvoso no norte e nordeste. Amanhã, as áreas com maior risco de chuva forte são essas. Incluem parte de Santa Catarina, mas a probabilidade de temporal é maior onde o mapa está vermelho. Capitais que estão aí no caminho da chuvarada: Porto Velho, Rio Branco, São Luís, Macapá e Belém. Salvador tem possibilidade de uma chuva com intensidade moderada, mas volume maior mesmo só no domingo. E São Paulo teve uma chuva muito forte hoje, com granizo, ventania e mais de 8.000 raios. Ruas ficaram completamente alagadas na Zona Norte. A água quase chegou ao capô desse carro e cerca de 80 árvores caíram. Na Marginal Pinheiros, uma importante via da cidade, uma dessas árvores derrubou postes e atingiu carros. Amanhã, São Paulo ainda tem risco de chuva forte, só que mais pontual. Hoje foi generalizado, enquanto no Rio de Janeiro, sol, calor e pancadas de chuva menos intensas. Vamos falar agora da quinta-feira ensolarada e com tempo firme à noite também. Só em parte do Rio Grande do Sul, incluindo a região metropolitana e também do sertão da Paraíba até Goiás. Brasília e Goiânia são as únicas capitais com sol o dia inteirinho. A tarde vai ser seca e com temperaturas altas. 30 graus em Brasília e 32 em Goiânia. Renata. Bom, obrigada, Eliana. A Eliana falava há pouco da seca na região sul. Terminou hoje o racionamento de água na região metropolitana de Curitiba. Foram 649 dias, o rodízio mais longo da história do Paraná e consequência da pior estiagem dos últimos 90 anos. O racionamento começou em março de 2020. Em novembro do mesmo ano, os reservatórios registraram o menor nível médio, 26%. Em janeiro de 2021, o volume estava em 40%. Em abril, 57%. E em outubro, os reservatórios atingiram 60% da capacidade. O fim do rodízio de água só viria quando o volume chegasse a 80%. E hoje a meta foi atingida, em parte por causa das chuvas nesse começo de ano. Choveu em 14 dos 19 dias de 2022. O volume de água já se aproxima da média do mês de janeiro. A Companhia de Abastecimento do Paraná afirma que realizou obras para reduzir os impactos da estiagem e que a adesão da população às medidas para poupar água foi fundamental. O consumo caiu em média 17%. A Sanepar descartou a volta do racionamento em 2022. O que nós precisamos, sim, além do agradecimento à população, que ela foi o fiel da balança, não é? Nós precisamos que ela continue agindo dessa forma, de forma consciente, de forma do uso racional da água. O fim do racionamento representa alívio para mais de 3.600.000 pessoas da região metropolitana de Curitiba. Moradores como o seu Júlio, que aprendeu com as torneiras secas e não quer reviver essa história. Não foi fácil, não. Mas a gente passou, graças a Deus. Agora, tomara que São Pedro colabore com nós aí para não precisar mais rodízio. A seguir, a justiça italiana condena o jogador Robinho em última instância por violência sexual. Voos cancelados por causa da Omicron levam mais brasileiros a viajar de ônibus. As polícias militar e civil do Rio começaram hoje um projeto de ocupação de comunidades. 1.200 agentes fizeram uma operação no Jacarezinho, uma favela dominada pelo tráfico, e também na Muzema, controlada por milicianos. 36 homens foram presos, não houve tiroteio. O plano de ocupação é para substituir as unidades de polícia pacificadora, as UPPs, criadas em 2008. O governo do estado só pretende fornecer informações no sábado. Um helicóptero caiu no mar em frente à praia de Canasvieiras, em Florianópolis. Os bombeiros resgataram 3 ocupantes que tiveram ferimentos leves. Segundo a ANAC, o helicóptero estava com as licenças em dia e pertence a uma empresa de táxi aéreo.
Nós não conseguimos contato com a empresa. Empresas aéreas cancelaram mais de 320 voos que decolariam ou pousariam em aeroportos dos Estados Unidos nesta quarta-feira. E o motivo foi a ampliação do alcance da tecnologia 5G. Os passageiros foram pegos de surpresa. O voo da Simone do Rio de Janeiro para Nova York foi cancelado. 5G lá dos Estados Unidos. Entre as companhias aéreas brasileiras, a Latam informou que, em função dos impactos da rede 5G, precisou retirar o Boeing 777 de voos programados entre Brasil e Estados Unidos. Os aviões foram substituídos pelos modelos 787 e 767 com capacidade menor. Companhias aéreas da Ásia, do Oriente Médio e da Europa também substituíram os voos com o Boeing 777. A preocupação é com o novo serviço 5G, que começou a ser implantado hoje nos Estados Unidos. As companhias aéreas pediram ao governo americano que ele não seja ativado num raio de 3 quilômetros das pistas dos aeroportos, porque poderia interferir no altímetro dos aviões, um equipamento que calcula a distância em relação ao solo e que permite pousos com segurança, especialmente quando há pouca visibilidade. A Comissão Federal de Comunicações considerou que o novo serviço de 5G pode ser implantado com segurança próximo aos aeroportos. Mas a Agência de Aviação Civil americana decidiu analisar os dados sobre a localização e a potência dos transmissores sem fio 5G em todas as 46 áreas onde o serviço está sendo ativado nos Estados Unidos. Hoje à tarde, a FAA anunciou que já liberou 5 tipos de altímetros usados em 15 modelos de aviões da Airbus e da Boeing, incluindo o 777. Segundo a agência, agora 62% da frota comercial americana podem realizar pousos sob baixa visibilidade em aeroportos onde a nova rede 5G já foi implantada, mas alertou que os voos ainda podem ser afetados em alguns aeroportos. O ex-chefe de operações de voo britânico, Mike Vivian, explicou que não há nenhum caso confirmado de qualquer interferência na Europa ou na Ásia, onde o serviço 5G também está sendo implantado. Ele diz que a medida americana é uma precaução. Um acordo firmado com a FAA prevê que as companhias aéreas têm até sexta-feira para indicar até 50 aeroportos americanos onde acreditam que o serviço 5G deve ser reduzido até 5 de julho. A lista deverá ser entregue às empresas Verizon e AT&T, que arremataram em leilão no ano passado quase toda a cobertura da nova banda larga. As duas empresas concordaram em adiar a implantação do serviço em algumas áreas de tráfego aéreo. O diretor da Verizon, Hans Vosberg, disse que a cobertura da banda C foi ativada hoje em mais de 1.700 cidades dos Estados Unidos e acredita que o impasse sobre segurança será resolvido rapidamente. Ele afirmou: essas frequências estão sendo usadas em mais de 40 países, onde os aviões estão pousando todos os dias. Aqui no Brasil, é a variante Ômicron que tem provocado cancelamento de voo. E isso está levando milhares de passageiros para os ônibus. É por terra firme que muitos brasileiros têm preferido viajar ultimamente. O preço da passagem influencia na escolha pelo ônibus. Apesar da demora da rodovia mesmo, de ir de ônibus, o bolso acaba falando mais alto. O movimento de embarque na rodoviária de Belo Horizonte foi 40% maior nos primeiros 15 dias de janeiro em comparação ao mesmo período no ano passado. A Letícia é diretora de uma empresa que atende a região sudeste e diz que aumentou a frota neste início de ano para atender a demanda e que os novos passageiros aparecem à procura de um serviço diferenciado. No final de 2021, nós começamos a perceber que os passageiros buscavam serviços leito, cama, para minimizar o tempo de viagem com maior conforto. Os problemas operacionais de companhias aéreas com o cancelamento de voos e parte da tripulação infectada com a nova onda de Covid também explicam essa procura, na avaliação da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Em algumas regiões do Brasil,
como no Nordeste, o movimento neste início de ano já é igual ao que era registrado antes da pandemia. Em diversas regiões do país já houve até ultrapassou de 5% a 10% a mais do que tinha em 2019 e alguns outros setores estão a 5% a 10% a chegar nesse nível. Estão a 90% a 95% da demanda que tinha assim, em 2019. A direção dessa empresa do Paraná, que roda em 7 estados no sul e sudeste do Brasil, diz que aumentou em 25% a oferta de horários de viagens em janeiro. O ano novo começou com mais emprego e lucro para a companhia. O grupo estava preparado para dispensar em média de 300 colaboradores que foram os que foram contratados para a demanda de final de ano 2021 para 2022. Então, os contratos de trabalhos eles foram prorrogados. As empresas de ônibus reforçam que os protocolos sanitários seguem rigorosos com a higienização de todo o ambiente, a oferta do álcool em gel para os passageiros e a exigência da máscara de proteção sempre no rosto. Os especialistas lembram que a viagem por terra é mais demorada e com a Ômicron, a variante que se espalha rapidamente, não dá para se descuidar desse item tão importante para evitar a Covid. Se houver necessidade de tirar a máscara durante a viagem, que ela faça enquanto as pessoas que estão ao seu redor estejam de máscara, né, para que o menor número possível de pessoas sem máscara ao mesmo tempo ocorra. As pessoas devem dar prioridade para alimentação, hidratação, no momento em que estejam fora do ônibus, né, então minimizando assim o risco de transmissão. O Marcelo é profissional de saúde, já recebeu a dose de reforço da vacina e na rodoviária segue pelo caminho certo para viajar com segurança. Vacinação, usando máscara, álcool gel, acho que tudo é um conjunto. A gente consegue sair dessa sim, a partir do momento que a gente cada um faça a sua parte. A justiça italiana condenou em última instância o jogador de futebol Robinho e um amigo pelo crime de violência sexual. A Corte de Cassação é o equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, a última instância da justiça italiana. Antes de o processo contra Robinho e Ricardo Falco chegar aqui, 2 tribunais já haviam condenado os brasileiros pelo crime de violência sexual de grupo, ocorrido em janeiro de 2013, numa boate em Milão, no norte da Itália, onde o jogador e o amigo moravam naquela época. Os 2 estão no Brasil e foram representados por 3 advogados no julgamento de hoje. Um deles chegou à corte confiante na absolvição. A moça será respeitada, mas a lei deve ser seguida, disse Alexander Gutierrez. A moça, uma albanesa de 32 anos radicada na Itália, esteve no tribunal. Nessa imagem, ela aparece à distância, de costas, já que preferiu manter a identidade em sigilo desde o início do processo, em 2017. Ela acompanhou a audiência que durou 30 minutos. Lá dentro, nada podia ser filmado. 5 magistrados, uma mulher e 4 homens, ouviram o advogado Franco Moretti, da defesa de Robinho, falar por 25 minutos. Ele tentou desqualificar a conduta da vítima na vida pessoal, citando um dossiê contra ela, já recusado pela segunda instância da justiça italiana. Quando Moretti tentou dizer que a vítima seduziu Robinho e os amigos, foi advertido pelo presidente do colegiado. 5 horas depois, a pena de 9 anos de prisão e 60 mil euros, aproximadamente 370 mil reais, foi confirmada. A sentença será publicada dentro de 30 dias. Os advogados de Robinho deixaram a Corte de Cassação de Roma sem falar com a imprensa. No entanto, os advogados da vítima já disseram que o jogador aceitou pagar a indenização de 60 mil euros. A pena de 9 anos de reclusão para Robinho e Ricardo Falco pode ser cumprida no Brasil, mas isso depende de um longo processo jurídico e diplomático. O Estado italiano tem que formalmente notificar o Estado brasileiro, né? Seja pela via diplomática, seja o que seria o mais adequado pelo Ministério da Justiça, e também é preciso que o STJ, né, o nosso STJ, valide, confirme essa sentença estrangeira. A extradição de brasileiros natos condenados por um outro país é vetada pela Constituição de 1988. Mas os advogados da vítima confiam que as autoridades e a justiça brasileira farão as penas serem cumpridas, por mais tempo que isso leve. A sentença precisa ser cumprida até o fim. Se os culpados estivessem na Itália, já estariam presos. E nós temos plena confiança no Estado brasileiro, disse Giacomo Guignocchi.
A seguir, a luta inglória contra ligações de telemarketing. O presidente Jair Bolsonaro tem até sexta-feira para sancionar o orçamento da União, que inclui os gastos com a campanha eleitoral dos candidatos. O orçamento aprovado pelo Congresso prevê um fundo eleitoral, dinheiro público que financia campanhas, de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Mas esse valor é questionado em duas frentes de discussão, uma no Congresso e outra no Supremo Tribunal Federal. No STF, o Partido Novo entrou com uma ação defendendo que o fundão seja de 2 bilhões e 100 milhões de reais, valor proposto pelo governo no ano passado e que foi alterado durante as discussões no Congresso. Em julho, na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os parlamentares subiram o valor para 5 bilhões e 700 milhões de reais, quase 3 vezes o valor do fundão nas eleições de 2018. Em agosto, esse trecho foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o veto foi derrubado em dezembro pelo Congresso, com apoio da maioria dos partidos, inclusive da base do governo. E na votação final do orçamento, o valor caiu um pouco, para 4 bilhões e 900 milhões de reais. Hoje, em manifestação ao Supremo, a Advocacia Geral da União, representando o governo, não entrou no mérito do valor final do fundão, mas afirmou que a definição do aumento pelo Congresso Nacional cumpriu validamente a sua função diretiva orçamentária, ou seja, defendeu que o aumento não fere a Constituição. A resposta da Advocacia Geral da União foi questionada pelo Partido Novo, que disse em nota que é bastante curiosa a posição da AGU, uma vez que o próprio veto do governo ao aumento do fundão argumenta a inconstitucionalidade e questionou: mudaram de ideia ou foi só encenação? No Congresso, a pressão dos partidos é para ressuscitar os 5 bilhões e 700 milhões de reais. No centro da discussão está uma interpretação sobre a obrigatoriedade de governo cumprir o valor previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na época da votação do orçamento, parlamentares que defendiam um valor menor consideraram que a LDO autoriza, mas não obriga o uso do valor total. O presidente Bolsonaro tem até sexta-feira para sancionar ou vetar o valor do fundo que está no orçamento. Em nota, o Ministério da Economia informou que ainda analisa o tema. Mais de 9 milhões de brasileiros já se cadastraram no sistema para tentar impedir o recebimento de ligações de telemarketing. Mas as reclamações continuam. Quantas vezes por dia você recebe chamadas de empresas de telemarketing, oferecendo produtos ou serviços que não te interessam? Muitas, inúmeras. O Diego contou. Eu recebo em média 15 a 20 ligações por dia. Mas dá para perder as contas. Às vezes você está ali concentrado no teu trabalho o dia inteiro. Para se livrar das chamadas indesejadas, 9 milhões e meio de pessoas já se cadastraram na plataforma Não Me Perturbe. Mas muitas empresas continuam perturbando o Gabriel. Tu vai lá e diz, não quero receber ligações da operadora tal. E tu recebe ligações da operadora tal. O sistema foi criado pelas próprias empresas de telefonia em 2019 para tentar impedir excessos. Quem entra no site pode pedir para não receber chamadas de operadoras de telecomunicação e de bancos. Nós garantimos que a plataforma cumpre os seus objetivos e caso haja qualquer sinal de que aquele número recebeu uma ligação realmente indevida após o cadastro, pode reclamar na plataforma que nós vamos tomar todas as medidas. O Gabriel decidiu bloquear também os números de telemarketing direto no celular. A lista já tem 46 números até agora. E todo dia aparece um novo. A partir do momento que eu atendo uma vez e eu digo que eu não quero, não precisa me ligar mais 10 vezes, 20 vezes. Eu já disse que eu não quero. O telefone toca, você para o que está fazendo e atende. Aí, do outro lado da linha, alguém tenta te convencer a trocar de plano de operadora, a pegar um empréstimo ou até faz uma cobrança indevida.
coisas que você nem pediu, não tem interesse em adquirir. Seria mais ou menos como estar passando em frente a uma loja na rua e o vendedor tentar te convencer a qualquer custo a entrar e comprar um produto. O problema é que quando esse tipo de abuso acontece por telefone, ainda faltam medidas para impedir. Essa prática de ligações indesejadas é absolutamente abusiva e causa diversos prejuízos ao consumidor. Esses prejuízos são tanto subjetivos, por se tratarem de uma postura assediosa pela sua repetição, e esses prejuízos também são objetivos, porque às vezes as pessoas deixam de atender telefonemas com oportunidade de trabalho, com receio de serem essas ligações indesejadas. Para facilitar a identificação desse tipo de chamada, a Anatel estabeleceu que as ligações de telemarketing vão ter que usar o código 0303. As operadoras de telefonia móvel têm até março para se adequar e as de telefone fixo até junho. Eu me sinto invadido, porque eu percebo que o meu número, que seria algo mais confidencial, ele está espalhado por aí. A Anatel afirmou que tem cobrado das operadoras medidas para evitar o descumprimento das regras e maior transparência sobre a resolução das reclamações. Se você ficou aborrecido porque se colocou no lugar dessas pessoas todas, eu, por exemplo, estava no lugar de uma dessas pessoas, então agora relaxa porque tem um lugar ao sol. Depois tem o BBB, em seguida, Filmaço, Nasce uma Estrela, cinema especial aqui na Globo. E ainda tem as notícias do Jornal da Globo em seguida. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.